Obrigada. Queridos amigos, amigas e convidados, sejam todos muito bem-vindos. É realmente uma alegria, na sexta-feira, encontrar amigos de todo o Brasil e os convidados que esperamos que sejam também numerosos. Hoje à noite, o nosso tema é realmente um tema fantástico, que todos vão gostar e nós todos vamos aprender muita coisa sobre o livro As Palavras Ocultas de Baha'u'lláh. Bom, eu estou falando sem o preparo, porque não era eu que ia apresentar. Mas acho que o nosso querido amigo Jorge Guerreiro dispensa apresentação, porque desde jovem ele foi um pesquisador, quem procurou as verdades espirituais e, graças a Deus, alcançou. E aí teve tempo de se aprofundar nos vários temas da fé e dos outros temas espirituais também, que outros livros também ensinam e é de interesse. Então, acho que vou... Eu sei que ele é formado em engenharia, mas eu não sei se ele trabalhou como engenheiro, mas eu sei que ele sempre trabalhou, ganhou o pão nosso de cada dia e continua também a servir à humanidade. Isso que realmente é maravilhoso. Então, seja muito bem-vindo, Jorge Guerreiro, e nós estamos todos atentos à sua palestra. E vamos deixar as perguntas, então, para o final, ou vamos poder... O final é melhor? Tá bom? Normalmente então... sim, mas vocês que coordenam podem sentir, tá? Mas o que pode acontecer, às vezes, da gente se empolgar, né, e perder um pouco o fio da meada. Se os amigos puderem anotar, eu acho que seria mais producente. Então, vamos procurar fazer isso. Tá certo, então. Por favor, Jorge, fique à vontade. A gente está ansioso para lhe ouvir. Eu preciso que vocês me ajudem a habilitar aqui compartilhamento de tela, enquanto eu vou falando, Ana Paula. Ok, querido. Queridos amigos, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo vê-los sempre, né? E essa ocasião que os amigos aí têm nos proporcionado, as sexta-feiras, realmente é uma ocasião muito rica. Infelizmente, a gente não consegue participar todas, porque cada dia mais tem compromisso. Vocês foram um dos pioneiros aí a lançar esse tipo de reunião virtual, né? Mas parece que o modelo foi muito querido, e está todo mundo fazendo hoje em vários lugares, ao mesmo tempo, né? Então, nem sempre a gente pode estar todo mundo junto. Mas só de saber que tem várias reuniões dessas já é um alento muito grande. Parabéns para vocês aí. E algumas das palestras que eu tenho acompanhado, se a gente não pode ver na data, mas posteriormente, as gravações, é muito bom. Bom, amigos, essa obra, Palavras Ocultas, eu acho que é conhecida de todos, né? Uma das obras magistrais de Baha'u'lláh, que o amado guardião dizia que é a maior obra ética do autor, né, de Baha'u'lláh, e que veio para ele como inspiração, também o amado guardião dizia, enquanto o Baha'u'lláh caminhava às margens do rio Tigre, né, ainda não tinha, obviamente, declarado sua missão, porque a última vez que ele cruzou as margens do rio Tigre foi justamente quando ele partiu, né, e mais uma vez degradado, ele foi para... teve que sair de Bagdá, né? Mas isso era aproximadamente o ano de 1858. Né? E Baha'u'lláh revelou essa obra, né, nesse período, sendo que alguns poucos textos foram revelados mais tarde e incorporados a essa obra. O fato é que muitos de nós, né, já pode pensar, falar, puxa vida, a gente hoje já conviveu com tantas religiões, né? Os Baha'is mesmo levantam a bandeira, esse é o momento da unidade de todas as religiões, unidade de todos os povos, né? Tudo como uma família humana, e de tantas revelações que a gente já teve notícia, algumas delas escritas, muitas oralmente passadas à frente, seria muito bom se alguém pudesse fazer um resumo de tudo isso que
já foi escrito, né? Seria uma coisa maravilhosa. E é exatamente isso que Bahá'u'lláh diz que ele está fazendo ao apresentar essa obra. Só um minutinho para eu compartilhar. Só peço um minutinho de paciência dos amigos para eu poder compartilhar essa tela. Os amigos estão podendo ver? Ainda não. Agora eu acredito que vão conseguir. É por isso o título, Palavras Ocultas, estava bem escondido. Está aqui. Apareceu. Muito bem. Então, como eu dizia, né, isso veio como inspiração a Bahá'u'lláh nesse período, e eu acho que é importante a gente saber a dimensão dessa obra nas próprias palavras de Bahá'u'lláh, né, na introdução, né, no prólogo da obra, ainda não é nenhum dos versículos, mas ele abre a obra com essa passagem no árabe. E é importante a gente saber a origem dessa obra, né, da revelação de Bahá'u'lláh, das alturas de glória da qual ele proclamou essa obra. E quando eu dizia que seria muito bom ter um resumo, né, de tudo que foi revelado até hoje, é exatamente isso que Bahá'u'lláh diz no prólogo. Ele fez isso para a gente, né, como sinal de misericórdia. Bahá'u'lláh diz assim, então: ele é a glória das glórias. Uma referência a ele próprio, mas lembrando que ele ainda não tinha declarado a sua missão. Em 1858, ele só viria a fazê-lo dali a 4, 5 anos aproximadamente. Então, Bahá'u'lláh identifica a obra. Ele fala: eis o que desceu do reino da glória, proferido pela língua de poder e grandeza, e revelado aos profetas de antanho. E aí, então, Bahá'u'lláh diz que isso foi revelado aos profetas do passado. E foi proferido por ele, língua de poder e grandeza desde o reino da glória. E ele acrescenta mais, né? Nós lhe tiramos a quinta essência e revestimos com a roupagem da brevidade, em sinal de graça aos justos, a fim de que se mantenham fiéis ao convênio de Deus, cumpram em suas vidas aquilo de que ele os incumbiu, e no reino do Espírito obtenham a joia da virtude divina. Então, aqui, Bahá'u'lláh transmite muita informação. Ele fala que tirou a quinta essência de tudo aquilo que foi revelado aos profetas do passado. Quinta essência, especialmente para a alquimia, né, era a essência da essência da essência, quando se pegava uma substância e ia refinando, refinando, até ela chegar na essência mais íntima, né, o interior da realidade de alguma coisa. Então, Bahá'u'lláh está dizendo que ele está trazendo aqui a quinta essência do que foi revelado a esses profetas do passado. Ele a revestiu com a roupagem da brevidade. A gente sabe como são textos muitas vezes curtos, né, que de tanto ler, com o tempo a gente percebe que já está decorando, né? E ele fala que ele declarou, que ele revelou isso como sinal de graça aos justos. O original em inglês seria aos retos, para fim de que se mantenham fiéis ao convênio de Deus. Aqui ele está falando do convênio maior, né? Aquele convênio que todo manifestante de Deus estabelece com os seus seguidores com relação ao próximo manifestante que vai aparecer. Ou seja, aquela promessa divina de que a humanidade nunca é deixada sem uma guia, de que sempre virá um manifestante de Deus para ajudá-la a avançar, tanto materialmente, mas especialmente do ponto de vista espiritual, a cumprir seu elevado destino, seja individualmente ou coletivamente. Alguns textos
que Abdu'l-Bahá e o amado guardião falam sobre palavras ocultas. Abdu'l-Bahá diz que é o tesouro dos mistérios divinos, né? E que a gente tem que ponderar, que quando a gente pondera, né, se nós ponderarmos o conteúdo, as portas dos mistérios se abrem. E Abdu'l-Bahá diz mais, ele fala que cabe a todos nós recitar dia e noite as palavras ocultas persas e árabes, orar com fervor e suplicar em lágrimas, para que possamos nos conduzir de acordo com esses conselhos divinos. E ele acrescenta dizendo que essas palavras sagradas não foram simplesmente reveladas para serem ouvidas, mas para serem praticadas, né? A gente sabe como é muito elevado o padrão de palavras ocultas do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista de comportamento, de aquisição de virtudes humanas, mas é para lá que nós devemos olhar, né? E suplicar em lágrimas para que a gente possa, cada um dentro da sua capacidade, procurar seguir, não apenas ler, né? Mas procurar viver essas palavras. Ele ainda garante que se nós nos comportarmos de acordo com as palavras ocultas, né, nós nos tornaríamos uma tocha do fogo do amor de Deus. Uma personificação da humildade, da submissão, da evanescência e da abnegação. Vejam que tudo isso que ele está colocando aqui, Abdu'l-Bahá, é a condição dos 7 vales, né, que a gente comentou aqui numa outra ocasião. Atingir essa humildade, essa submissão, evanescência, né, deixar inexistência absoluta, verdadeira pobreza, né, abnegação, a negação do ego, né, se nós nos comportarmos de acordo com as palavras ocultas, é uma das formas que se pode atingir isso. E aí ele diz mais, ele diz que nós devemos memorizar as palavras ocultas, né? De novo, seguir essas exortações e nos conduzirmos de modo que venha a servidão no limiar do Deus uno e verdadeiro. Schoenfeld chama essa obra de esse dinâmico fermento espiritual introduzido na vida do mundo para dar às mentes dos homens uma nova orientação, aperfeiçoando-lhes a alma e retificando-lhes a conduta. Mas o fato, amigos, é que nós temos que não apenas ler as palavras ocultas, é refletir, meditar, né? Procurar vivenciar, viver de acordo com aquilo, e memorizar Abdu'l-Bahá fala. Nós vamos perceber que palavras ocultas não é muito fácil ordenar palavras ocultas por temas, porque a gente pode entender tanto do persa como do árabe como um tecido muito bem traçado, que às vezes está falando lá sobre vida após a morte, depois de repente está falando sobre convênio. Essa obra adianta até mesmo, aqui Abdu'l-Bahá falou do convênio maior, mas essa obra antecipa até mesmo o convênio menor. Numa das explicações de Abdu'l-Bahá, na parte do persa, nós vamos ver o 19 persa, né? Mas é um tecido que se entrelaça com assuntos da vida do espírito, da origem do homem, da origem da criação, faz menção ao dia de Alast, que para os muçulmanos especialmente é como o dia da criação, um convênio. E, enfim, mas por vezes a gente encontra 2 ou 3 ou 4 textos que tratam do mesmo assunto, como eu dei um exemplo, vida após a morte, né? Sobre calúnia, sobre uma série de coisas. E o fato é que, como são textos pequenos, se nós cumprirmos aquilo que Abdu'l-Bahá fala, de ler de manhã e à noite, nós vamos perceber que em pouco tempo nós decoramos muitas dessas palavras ocultas, né?
Eu queria fazer um comentário antes de seguir adiante com a primeira palavra oculta. Obviamente, os amigos não têm essa expectativa que eu vou fazer um comentário sobre as 71 textos de palavras ocultas do árabe, mais 82 do persa, né, 153, mais o prólogo e mais o término, né, que são, na verdade, são 85, podemos chamar de como se quase que 85 versículos. Né? E a gente vai citar aqui alguns poucos, tá, do árabe hoje, e eu vou me concentrar naqueles que Abdu'l-Bahá e o amado guardião Shoghi Effendi explicaram o significado. Né? Claro que todos nós devemos meditar e chegar às nossas conclusões, mas quando a gente tem o caminho aberto pelas explicações de Abdu'l-Bahá e do guardião de Shoghi Effendi, né, isso facilita muito. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos compartilhar mais textos do persa, que é uma quantidade maior que Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi explicaram, e com, eu diria, alguns significados místicos profundos. Sei que que muitos amigos sempre me perguntam é o número 77 do persa, né? Mas, enfim, graças a Deus, nós temos as figuras centrais da fé nos auxiliando nesse caminho de entendimento dessa obra. Mas uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, amigos, essa obra, como eu disse, ela trata praticamente de tudo. É uma viagem no tempo, é uma viagem ao passado, é uma viagem ao futuro, tá? É uma viagem espiritual, é uma jornada espiritual. O som. Pai, acho que... Aí, beleza. Está sem som. Muito tempo, não? Não, foi agora. Agora, né? Tá. Pronto. Então, eu estava dizendo, nós podemos entender as palavras ocultas como a semente de toda a revelação de Bahá'u'lláh. Do mesmo jeito que uma árvore é contida numa semente, né, Abdu'l-Bahá explica que uma árvore ela se manifesta a partir de uma semente. Quando essa semente é colocada na terra, aguada, tem nutrientes, tem as condições adequadas, ela cresce, amadurece, frutifica e tudo mais. E nós podemos entender também essa obra de Bahá'u'lláh como a semente da sua revelação, porque todos os aspectos de unidade, das leis, da revelação do Kitab Ardaz, muitas delas estão aqui numa forma, digamos, latente. Mas tanto é assim que Bahá'u'lláh, no final da obra em persa, ele diz que o testemunho quer dizer, ele revelou tudo que ele iria revelar no futuro de uma forma latente aqui nas palavras ocultas. Nós podemos entender essa obra também, essa viagem espiritual dessa forma. Claro que nós podemos entender de várias formas, né? Eu diria que uma outra que me surpreendeu bastante, há muitos anos atrás, me pediram para falar sobre palavras ocultas no Sultaniye, e eu tive a curiosidade de somar quantas vezes aparecia a palavra amor na palavras ocultas. Depois eu perdi essa anotação e agora eu tentei, mas o tempo não me permitiu. Eu não posso garantir que isso está certo, pode ser até mais, tá? Mas a palavra amor e seus derivados, como amoroso, amado, tá? Aparecem, agora eu estou falando em versículos diferentes, tá? No árabe aparecem 21 versículos, tá? Do total de 71, e do persa em mais 26, ou seja, 40, na verdade mais 25, porque no encerramento aparece mais uma vez. Quer dizer, no total nós temos 47 menções, no total de 153 versículos.
quase 1/3 da obra. E tem outras referências, como bondade, que é uma característica do coração. A palavra coração eu não somei, né? Então, num certo sentido, nós podemos também dizer que Palavras Ocultas é um grande romance espiritual, o mais antigo e que vai perdurar até o futuro, né? E é um romance do amor de Deus para com a humanidade e a oportunidade da humanidade de volta a amar seu Deus, honrando assim o convênio eterno. A única exceção que eu vou fazer com relação, eu disse que iria apresentar os textos que Abdu'l-Bahá e Shah Effendi comentaram, é o primeiro do árabe, que ele começa, ó Filho do Espírito. E ao comentar também, ó Filho do Espírito, vamos lembrar que essa obra, tanto em persa ou em árabe, Bahá'u'lláh, né, como manifestante de Deus, como Deus dirigindo a humanidade, ele se dirige de formas diferentes. E tem hora que parece um pêndulo, né? Tem hora que ele fala, ó Filho do Espírito, né? Tem hora que é uma coisa muito boa, tem hora que parece uma bronca que nós estamos levando, né? E aí o que me chama a atenção é aquilo que Abdu'l-Bahá fala, que o ser humano tem duas naturezas, né? Tem a natureza espiritual, sublime, divina. Quando a alma humana, como Abdu'l-Bahá diz, se ela volve o espelho do seu coração para o alto, para as coisas celestiais, ela vai refletir as coisas belas, as coisas de soberania celestial. Se, por outro lado, ela volve esse espelho para as coisas terrenas, né, então ela vai se caracterizar por um apego, pelo ego, pela paixão, pelas características, infelizmente, não desejadas no ser humano. Então, nós vemos a maneira como Bahá'u'lláh se dirige a nós, né? Ora um pêndulo ou uma balança, né? Como se... e nós, seres humanos, temos essas flutuações aqui nesse mundo, né? A partir do mundo espiritual é um progresso constante, mas aqui nós podemos progredir e podemos regredir também, infelizmente. A maneira de progredir é justamente... Esse é um dos caminhos mais preciosos que nós temos, é justamente seguir esses conselhos. E uma coisa que não dá para fugir, né, das obras de Bahá'u'lláh, se a gente quiser entender cada vez mais, passa pelo coração humano. No livro da Certeza, Bahá'u'lláh começa com um texto em árabe e depois várias páginas explicando isso, mas ele está falando justamente sobre a purificação do coração humano naquele início, né? E durante muitas páginas, sobre santificar a alma, sobre purificar o coração, porque o coração humano é como um espelho que deve refletir o sol da realidade, a realidade da vontade primaz, a realidade maior do manifestante de Deus, que com seus raios, né, seus atributos, beneficiam o coração humano, mas para isso o coração humano, como espelho, tem que estar com esse espelho polido, limpo, para poder realmente refletir essa luz divina que irradia dele. E aí Bahá'u'lláh começa também, a mesma coisa ele começa também nos Sete Vales, que a gente estudou um pouco aqui, e aqui o primeiro conselho que ele fala, possui um coração puro, bondoso e radiante. E parece aqui como uma causa e efeito, né? A causa de se possuir um coração puro, bondoso e radiante é que essa alma passa a desfrutar de uma soberania antiga, imperecível e eterna, que é a das perfeições divinas, né? Mas então o coração puro, bondoso, quer dizer, o coração pode ser puro, mas pode ser inerte. Ele fala de bondade. E radiante, Abdu'l-Bahá explica que esse coração, como um espelho, se ele recebe plenamente dos raios desse sol da realidade, ele reflete isso tão forte que ele acaba contagiando também aquilo que está ao seu redor, né? Ou seja, aqueles que estão próximos de nós. É o que esse espelho faz, né?
Agora, então, amigos, eu vou compartilhar alguns dos textos. Eu acho que é melhor deixar as perguntas para o final mesmo, né? Eu não sei o que a coordenação acha. Estamos de acordo. Ok. Muito bem. Então, do árabe, claro que nós estamos pulando um monte, né? Já foi anunciado, mas Bahá'u'lláh diz: ó filho do homem, se me amas, não te prendas a ti mesmo. E se buscas meu prazer, não consideres o teu próprio, para que tu morras em mim e eu possa viver eternamente em ti. E aí, graças a Deus, alguns barrais, alguns fiéis, né, perguntavam para Abdu'l-Bahá e para o Guardião, para o Shah Effendi, sobre o significado de alguns desses textos. Nós vamos ver agora qual é a explicação que Abdu'l-Bahá dá com relação a essa parte final, especialmente, que diz que, essa parte final não, toda ela, né? Não se prender a si próprio, não considerar o próprio prazer e morrer em Deus, para que ele possa viver internamente nessa alma. E Abdu'l-Bahá explica: com relação à asserção constante das palavras ocultas de que o homem deve renunciar a si mesmo, o significado disso é que ele tem de renunciar a seus desejos desmedidos, a seus fins egoístas e às inclinações de seu ego humano. E deve buscar os santos sopros do Espírito, atender aos anelos de seu eu superior e imergir-se no mar do sacrifício, com o coração integralmente atraído à beleza do Todo-Glorioso. Eu acho que esse esclarecimento é muito importante, porque, lembrando que essas obras de Bahá'u'lláh, do período de Bagdá, muitas delas tinham uma conotação mística muito forte, muito profundas. Palavras ocultas também, mas a gente não pode classificar palavras ocultas meramente como uma obra mística, né? E os místicos, para eles, quando se escutassem uma palavra dessa, não te prendas a ti mesmo, não consideres o teu próprio prazer, morras em mim, né? Isso muitas vezes significava até um ato de extremismo para muitos místicos que chegavam a ponto de abandonar a vida social, se isolar como um ermitão, se retirar, né? Não produz mais nada na vida para ficar constantemente meditando no que para ele é a maneira de abandonar o seu próprio prazer, né? de não se prender a si próprio, e de morrer em Deus, se encontrar com Deus, ser uno com Deus. Mas aqui Abdu'l-Bahá diz, né, com a ponderação de uma civilização que tem que construir uma nova era para a humanidade, ou seja, nós temos que conviver, temos que ter a nossa vida. Ele fala que o significado disso é renunciar aos desejos desmedidos, né, aos fins egoístas e inclinações de seu ego humano. E aí sim, buscar o santo sopro do Espírito. Quer dizer, um tanto de moderação em que, convivendo socialmente, né, tendo sua vida, o ser humano ainda privilegia a sua parte espiritual, busca atender os anelos do seu eu superior, como Abdu'l-Bahá explica, né? O ser humano tem um eu superior e tem o ego, vamos dizer assim, né? E é claro que ele deve privilegiar o seu eu superior, mas não deve esquecer do ego. O ego não pode ser considerado uma coisa ruim. Ele deve ser dominado. E essa é a grande conquista, a grande vitória da experiência humana nessa vida, é carregar esse ego até o último instante, até o seu último suspiro, mas fazer com que o seu eu superior saia vencedor dessa batalha espiritual.
nós estamos pulando agora para o árabe número 13. E Bahá'u'lláh diz: eu te criei rico, por que te empobreces? Nobre te fiz, com o que te rebaixas? Da essência da sabedoria, eu te concedi a existência. Por que buscas iluminação de outro, senão de mim? Da argila do amor te moldei, como é que te ocupas com outro? Volta teus olhos a ti mesmo, a fim de que dentro de ti me possas encontrar forte, poderoso, ou que subsiste por si próprio. Então, alguém perguntou a Abdu'l-Bahá, né, o que significa isso de voltar os olhos para si mesmo e encontrar a Deus, né? Encontrar a vontade primaz, forte, poderoso, aquele que subsiste por si próprio. E a resposta de Abdu'l-Bahá: tu me perguntaste sobre a declaração nas palavras ocultas. Ó Filho do Espírito, volta teus olhos a ti mesmo, a fim de que dentro de ti me possas encontrar forte e poderoso, o que subsiste por si próprio. E Abdu'l-Bahá explica: esta é a mesma declaração feita por Cristo aos seus apóstolos no Evangelho. O Pai está no Filho, e o Filho está em vós. É evidente que quando um coração está purificado e por meio da educação divina e dos ensinamentos celestiais se torna uma manifestação da infinita generosidade, é como um espelho limpo. O sol da verdade será refletido nele com força, poder e plena potência, a tal ponto que tudo que for trazido diante dele será inflamado e consumido. Esta é uma interpretação breve por falta de tempo. Portanto, reflete e medita sobre isso para que as portas dos significados interiores possam ser abertas diante de teus olhos. Então, aqui Abdu'l-Bahá diz que esse volver os olhos para si mesmo e encontrar a Deus, né, forte, poderoso, que subsiste por si próprio, é a mesma coisa que quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: o Pai está no Filho, né, simbolizando Deus fica refletido no espelho do coração de Jesus, né, no espelho de Jesus. E, por outro lado, o espelho de Jesus reflete essa luz desse sol da realidade sobre os outros espelhos que são os discípulos de Jesus. E Abdu'l-Bahá confirma isso, dizendo: se o coração está purificado, tem a educação divina, e dotado dos ensinamentos celestiais, ele se torna uma manifestação dessa infinita generosidade, porque ele é como esse espelho limpo, né? No espelho limpo se reflete o sol com toda a força, poder e plena potência. A tal ponto que, se alguma coisa for trazida diante desse espelho, tal é o reflexo, né? Esse poder, essa plena potência, essa força, que vai ser aquecida, também vai ser influenciada por esse reflexo desse espelho. Ou seja, cada alma recebe de Bahá'u'lláh a iluminação desse sol, né? Que é a revelação de Bahá'u'lláh, e ela é como um espelho, desde que se ela purifique esse espelho, esse coração, né? Que reflete essa luz e afeta outros espelhos que passam a refletir isso também. Eles são afetados. Uma referência também ao ensino. E ainda uma outra explicação para o mesmo texto, da parte do guardião. Quanto ao trecho árabe número 13 das palavras ocultas, aquilo que Bahá'u'lláh declara que podemos encontrar habitando em nós é o poder do Espírito Divino, o reflexo da luz de sua revelação.
Este reflexo do Espírito Divino, no entanto, não pode, de forma alguma, ser comparado à revelação que Deus revela a seus profetas e mensageiros. A semelhança na terminologia não deve confundir essa distinção, que é fundamental. Ou seja, nós, seres humanos comuns, né, ou mesmo profetas, né, que não têm o grau da manifestação divina, eles são como uma segunda reflexão, né? São reflexo do poder divino. Mas isso não é a mesma coisa de uma revelação que, por exemplo, Bahá'u'lláh tinha quando ele se inspirava para escrever uma obra como essa, porque ali é uma revelação direta de Deus. No caso das almas humanas, dos corações dos homens, né? Eles são um reflexo desse Espírito Divino, ou do Espírito Santo, nós podemos dizer. Tá? Pulando para Palavras Ocultas, número 57, em que ele diz: ó filho do homem, dou a minha riqueza a meus pobres, para que no céu possas participar de bens cujo esplendor não se esvai, de tesouros de glória imperecível. Mas por minha vida, oferecer tua alma é coisa mais gloriosa. Pudesses tu apenas ver com meus olhos. Aqui, obviamente, Bahá'u'lláh explica em várias passagens o conceito de riqueza, que ele fala que riqueza é riqueza nas coisas de Deus, né? E pobreza em tudo, menos nas coisas de Deus. Que é exatamente o contrário do que os seres humanos normalmente procuram, né? E aqui ele fala que, doando essa riqueza, né, através dessa generosidade, se pode participar de bens cujo esplendor não se esvai. Como Jesus também falava para os discípulos, alertando para guardar os tesouros deles, né, onde a traça não pudesse corroer, ou seja, as coisas desse mundo não pudessem corromper ou acabar com elas, mas sim as coisas divinas, espirituais, que são duradouras. Mas aí Bahá'u'lláh fala, tudo bem, ser generoso é uma coisa, mas a maior generosidade, né, oferecer tua alma é a coisa mais gloriosa, pudesses tu apenas ver com meus olhos. E aí a explicação de Abdu'l-Bahá. Quanto à tua pergunta, amigos, eu tô quase, não tem mais, acho que 1 ou 2 textos, mas se alguém quiser ler, para não ficar uma voz muito monótona aqui, seria interessante? Abrir o microfone para alguém? Bom, eu leio. Oi? Tá bom. Quem? Leili. Oi, Leili, por favor. Quanto à tua pergunta sobre o significado... Perdão. Quanto à tua pergunta sobre o significado... Pai! Meu Deus. Isso é traição, né? Não é esse. Não é isso. Ele está fazendo de propósito. Então... Depois ela briga comigo. Quanto à tua pergunta sobre o significado nas palavras ocultas árabes, pudesses ver com os meus olhos. Quando o homem atinge a posição de abnegação e seu amor por si mesmo é totalmente eliminado, sua existência se torna semelhante à não existência, e um raio da presença de Deus derrama sua luz sobre ele. Então, ele pode ver com os olhos de Deus e ouvir com seus ouvidos. Isso é como ferro no fogo. As qualidades do ferro, sua frieza, escuridão e dureza ficam ocultas, e ele manifesta calor, luminosidade e fluidez, que são as qualidades do fogo. Veja, esse também era um anseio dos místicos, né?
de novo, né, vamos falar sobre joias dos mistérios divinos, que Bahá'u'lláh fala das etapas da viagem espiritual da alma até atingir a presença de Deus, que é o equivalente a atingir a presença do manifestante de Deus, né? E que a meta dos místicos seria se tornar um só com o manifestante, né? Chegar no grau da inexistência a ponto de se tornar com ele. A gente já viu, o Guardião dizia que ego é uma coisa que nesse mundo a gente não mata, a gente pode dominar, né? A tal ponto de que, como diz Abdu'l-Bahá, né, chega um momento que não é nem ver com os próprios olhos, porque quando a gente lê sobre justiça aqui, Bahá'u'lláh diz que através da justiça nós vamos chegar com os próprios olhos, né? Saber pela própria compreensão, não pela compreensão do semelhante, tudo mais. Aqui ele está dizendo uma outra condição, é ver com os olhos dele mesmo. E quando o homem atinge essa posição de abnegação, quer dizer, a negação de si próprio, e o amor por si próprio é totalmente eliminado, a sua existência se torna semelhante à não existência. E um raio da presença de Deus derrama sua luz sobre ele. Aí, Abdu'l-Bahá fala, nessa condição ele pode ver com os olhos de Deus e ouvir com os ouvidos de Deus. E o exemplo que ele dá nesse mundo, para nós compreendermos essa realidade espiritual, ele fala, é como o ferro no fogo. O ferro, para, por exemplo, né, se transformar numa faca, numa espada, e ter uma finalidade de cortar, não se quebrar com facilidade, enfim, enquanto ele não passar pelo fogo, né, e até mesmo pela marreta de uma bigorna, que enquanto ele está sendo aquecido, né, a primeira coisa que ocorre com esse ferro é que ele começa a ficar avermelhado. Quanto mais calor se adiciona ao fogo, ele vai ficando avermelhado. Ao ficar avermelhado, ele perde as condições de ferro que ele era, aquele ferro frio, como Abdu'l-Bahá fala, aquela frieza, aquela escuridão, né? Dureza dele anterior, ficam todas ocultas, porque ele começou a se encandecer. Ao se encandecer, né, e o homem trabalha com ele através da bigorna, vai dando formato de faca, mas ele está todo vermelho, por isso que ele consegue ser trabalhado do jeito que o artífice. Agora vamos comparar o artífice aqui como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, quando o ego permite a Deus atuar sobre si, né, esse ferro passa a ter as qualidades do fogo, né, desse artífice. Ele vai ficar vermelho, calor, como diz Abdu'l-Bahá, ele passa a ter luminosidade, ele passa a ter fluidez, que são as qualidades do fogo. Então, de ser uma coisa fria, escura, ele passa a ser uma coisa útil, né? Ele passa a manifestar essa luminosidade, essa fluidez, e isso é como se ele ficasse, nesse momento, uno com o seu Criador. E passa a ter as qualidades do Criador, as qualidades do Espírito. Palavras Ocultas, número 59, diz Bahá'u'lláh. Quem quer ler, por favor, já lê as duas. A parte de cima é... Vamos ler só a parte de cima, a parte das Palavras Ocultas de Bahá'u'lláh. Quem pode ler, por favor? Se quiser que eu leia, Jorge. Por favor, Geraldo. Ok. Só não tira, hein? Não. Vou tentar. Ó filho do ser, teu coração é meu lar. Santifica-o para minha descida. Teu espírito é a sede de minha revelação. Purifica-o para que nele eu me possa manifestar. Essa observação que o Bahá'u'lláh faz, teu coração é meu lar, é muito forte, né? Isso aqui, em outras Palavras Ocultas, ele fala, já ouviste dizer que amigo e inimigo
esse morar em um único lar, né? Ele fala: expulsa, pois, o inimigo para que o amigo possa nele habitar, né? E quer dizer, o inimigo é o próprio ego nosso, né? Não existe um outro inimigo mais poderoso do que o nosso próprio ego. Mas um alerta que Bahá'u'lláh diz aqui, quer dizer, o nosso coração não é nosso, na verdade é dele, né? E a gente nem sempre tem o direito de fazer o que a gente faz com o nosso coração, né? Privá-lo dessa revelação que Bahá'u'lláh fala: santifica o coração para a minha descida, purifica o espírito humano para que ele possa se manifestar. E aí, a explicação de Abdu'l-Bahá, quem pode ler, por favor? Eu posso continuar. Por favor, Geraldo, insiste. Vamos lá. Então tá. Bahá'u'lláh, nas palavras ocultas, afirmou que Deus, por meio de seus profetas e escolhidos, explicou que o coração do homem é seu lar. Deve ser santificado para a sua entrada, e que seu espírito é o seu lugar de revelação. Deve ser limpo para que se torne sua morada. Nós, portanto, entendemos que a proximidade de Deus é possível quando olhamos para Ele. A proximidade de Deus é através da entrada no reino de Deus. A proximidade de Deus é possível através do serviço à humanidade. A proximidade de Deus é possível pela unidade de todos os povos e religiões. A proximidade de Deus depende da bondade para com toda a humanidade. A proximidade de Deus é possível através da investigação da verdade. Continua, por favor. A proximidade de Deus se dá por meio da aquisição de conhecimentos e virtudes louváveis. A proximidade de Deus é possível através do serviço à paz universal. A proximidade de Deus depende da pureza e santidade. A proximidade de Deus depende do autossacrifício, da abnegação e do abandono da glória e posição por Ele. Considera como o sol brilha sobre toda a criação, mas apenas as superfícies que são puras e claras podem revelar toda a sua glória e luz. A luz do sol é brilhante, mas a pedra escurecida não tem parte da revelação da luz. Abdu'l-Bahá, Star of the West, volume 3. Bom, veja de novo, amigos, né? Eu gosto de fazer essa relação ou esse contraste, vamos dizer assim, com a busca dos místicos, né? Que achavam que tinha que se isolar da humanidade, tinham que viver em oração, em meditação, e se privar das coisas. E ao passo que Abdu'l-Bahá dá um monte de exemplo aqui de interação social, lembrando o duplo propósito da existência da alma humana, né? Uma delas, é claro, é conhecer e adorar a Deus, é uma das coisas, mas o outro, esse é o individual, mas o outro também é construir uma civilização em constante progresso, um dever social, vamos dizer assim. E aqui Abdu'l-Bahá dá vários exemplos de proximidade de Deus, né? Não é só através de chegar num êxtase de meditação e achar que assim é a única maneira de estar sendo uno com o seu Criador. Na verdade, Bahá'u'lláh, através dessas sementes, dessa revelação, mostra outro caminho como nós conhecemos da revelação dele tão vasta que é. Mas Abdu'l-Bahá fala em coisas que são absolutamente sociais, né? Claro, ele começa lá espiritualmente falando, é possível através da entrada do reino de Deus,
mas ele fala do espírito de serviço à humanidade, né? Da unidade dos povos e religiões, bondade para com toda a humanidade, investigação da verdade, né? Aquisição de conhecimentos e virtudes louváveis, serviço à paz universal, pureza e santidade, autossacrifício, aí sim, abnegação, abandono de glória e de posição. Quem pode ler uma outra voz, por favor? Voluntariem-se para que eu não tenha que voluntariá-los, por favor. Eu posso ler. Com gentileza. Ó filho do homem, a luz brilhou sobre ti do horizonte do monte sagrado, e no Sinai de teu coração o espírito da iluminação insuflou-se. Livra-te, pois, dos véus das vãs fantasias, e entra em minha corte, a fim de estares preparado para a vida eterna e digno de me encontrar. Assim a morte não te poderá atingir, nem a lassitude, nem a tribulação. Aqui alguém perguntou para Shog Effendi o significado desse monte sagrado. No original também dizia Tor e Sinai, né? Por isso que onde a gente está vendo monte sagrado, depois foi traduzido como monte sagrado, mas originalmente era a palavra Tor. E aí o guardião explica que Tor e Sinai não devem ser interpretados literalmente. Quando fala que a luz brilhou sobre a alma humana, né, sobre o Sinai do coração humano, se insuflou o espírito, lembrando até como a criação em que Deus insuflou o espírito sobre Adão. Ele fala que quando se usa essas palavras aí, monte sagrado e Sinai, não devem ser interpretados literalmente. A primeira é uma alusão ao Monte Sinai, tá? Que neste caso significa manifestação de Deus, como manifestante de Deus. O segundo, Sinai, representa o coração humano. Ou seja, é uma relação, de novo, entre o manifestante de Deus e o coração humano. E, finalmente, mais uma voz, por favor. Ó filho de quem se manteve por sua própria entidade no reino de seu próprio ser. Sabe tu que sobre ti soprei todas as fragrâncias da santidade e te revelei plenamente minha palavra, que através de ti aperfeiçoei minha graça, desejando-te o que desejo para mim mesmo. Que estejas contente, pois, com minha vontade e grato a mim. Eu vou comentar isso, porque a pergunta que foi feita aqui é com relação ao início, né? Ó filho de quem se manteve por sua própria entidade no reino de seu próprio ser. Essa foi a pergunta feita ao Shog Effendi. Aí ele fala, isso não é dirigido a qualquer pessoa, mas é uma expressão mística e uma alusão à manifestação de Deus. Porque alguém deve ter ficado em dúvida, né? Falou, quem que é esse que se manteve por sua própria entidade no reino do seu próprio ser? Geralmente, essa expressão mística, como diz o guardião, né, é uma referência à essência de Deus. Ele está sempre velado dos olhos dos homens, não existe um laço de intercurso direto, como diz Bahá'u'lláh, entre a essência de Deus e as coisas criadas, o ser humano e tudo mais. O seu intermediário é, sim, o manifestante de Deus, né? É através dele que essa revelação
divina chega até o homem. E, por fim, esse é o último texto que nós vamos compartilhar. Né? Quem pode fazer a gentileza de ler? Eu posso ler. Posso ler? Okay. Por favor. Helena. Ó filho do homem, escreve tu na tábua de teu espírito com a tinta de luz tudo o que te temos revelado. Se isto não estiver a teu alcance, faze a tinta, então, da essência de teu coração. Se isso não puderes fazer, escreve, pois, com aquela tinta carmesim que foi derramada em meu caminho. Esta me é mais doce, em verdade, do que tudo mais, que para sempre dure a sua luz. Alguém perguntou para o guardião que posições são mais elevadas que o martírio, né, em seu caminho. E aqui o guardião está explicando que a elevada posição do martírio. Porque Bahá'u'lláh começa dizendo para escrever na tábua do espírito, como se o espírito fosse uma tábua, com a tinta de luz. Como isso é uma coisa que não é possível, né, para o ser humano, ele fala, então, se você não consegue isso, faz a tinta, então, faze a tinta da essência de teu coração. Imagina, a essência do coração é o que revela a manifestação divina. Né? Como é que alguém pode fazer uma tinta disso? E aí Bahá'u'lláh finalmente dá uma solução que aí é mais viável para a humanidade. Se isso não puderes fazer, escreve, pois, com aquela tinta carmesim que foi derramada em meu caminho. Ou seja, o sangue dos mártires, do martírio, né? O sacrifício. Essa época sabemos que não é o martírio que representa mais o sacrifício, mas é transmitir os ensinamentos, as fragrâncias divinas, espalhar isso para a felicidade da humanidade, para alívio da humanidade. E aí Bahá'u'lláh continua, esta me é mais doce em verdade do que tudo mais. Essa é a posição elevadíssima, que para sempre dure a sua luz. Queria só fazer uma última observação que vem de uma mensagem da Casa Universal de Justiça dirigida à Conferência dos Conselheiros em dezembro de 2010. Entre outros temas, a Casa diz que... Quem pode ler, por favor? É o último, prometo. Coragem, amigos, vamos? Ninguém quer terminar? Vamos lá. Eu posso ler, querido. Por favor. Importância de dois fundamentais preceitos interligados. Por um lado, que o alto padrão de conduta incutido pela revelação de Bahá'u'lláh não admite nenhuma transigência, que não pode, de modo algum, ser rebaixado, e que todos devem fixar o olhar em suas alturas sublimes. Por outro lado, é forçoso reconhecer que, como seres humanos, estamos longe de ser perfeitos. O que é esperado de todos é um sincero esforço diário. O sentimento de superioridade moral deve ser evitado. A Casa Universal de Justiça. Eu acho que a Casa aqui deixa muito claro, né? Abdu'l-Bahá fala que para nós, o guardião usa esse texto, ele fala que, estou parafraseando, obviamente, ele diz que para nós sermos perfeitos, como é o vosso Pai do céu, que Jesus falou para os discípulos, não é uma possibilidade. O ser humano não pode ser perfeito. Então alguém pode dizer, mas então fica do jeito que está. Não, Bahá'u'lláh diz, quando a Casa de Justiça diz fixar o olhar
nas alturas sublimes, quer dizer, nós temos que olhar para o alto. Tá? Se nós não podemos chegar no alto, né, no mais alto possível, pelo menos nós vamos subir. Né? Bahá'u'lláh fala para o alto, eu te chamo, né, para o nobre, para aquilo que é exaltado. Né? Fala, por que tu te rebaixas? E o que a Casa de Justiça fala, que o que se espera é de todos, já que não dá para ser perfeito, mas o que se espera é um sincero esforço diário. Acho que é muito na linha do que o próprio Bahá'u'lláh diz aqui em Palavras Ocultas, quando ele fala de que examina-te a ti mesmo a cada dia antes de seres instado a prestar contas, porque a morte sem prenúncio te haverá de te sobrevir e será chamado a prestar contas. Quer dizer, precisa muita coragem quando o Bahá'u'lláh fala isso, né? Examina-te a ti mesmo cada dia. Né? Tem a ver com esse esforço diário que a Casa de Justiça fala. Estou citando isso porque quando nós olhamos o elevadíssimo padrão que é essa obra, Palavras Ocultas, alguém pode ficar acabrunhado, né? Diante de tanta perfeição, digamos assim. Mas o que Abdu'l-Bahá, o guardião, o Bahá'u'lláh, queriam realmente é que nós nos esforçássemos para caminhar um pouco, lembrando que a cada passo que nós damos, Deus dá 10 passos de volta na nossa direção, como apoio, como confirmação. Queridos amigos, eu quero agradecer aí a participação de todos, eu fico aberto para perguntas, comentários, especialmente todos aí que ajudaram a ler também, e os organizadores do evento. Fico à disposição dos amigos. Deixa eu parar de compartilhar aqui no primeiro momento. Isso. Gratidão, querido amigo Jorge. Realmente é um deleite. Achei tão lindo quando você falou que é um romance de amor e uma oportunidade maravilhosa que nós temos de estarmos lapidando e polindo esse espelho, né? Então, queridos amigos, aproveitem essa oportunidade, podem escrever aqui no chat. Tem aqui já uma, eu vou ler aqui, já tem uma contribuição do Mustafa Batar, que a conciliação entre viver uma vida plena, levar avante uma civilização em constante evolução, conviver com seus semelhantes em harmonia com a criação e, por outro lado, morrer para si mesmo, se desprender de tudo exceto de Deus, essas duas facetas são exatamente o desafio que Bahá nos coloca. Saber viver plenamente os dois aspectos que são as características da nossa criação. Nisso reside a nossa grandeza. Obrigado. Linda comparação. E é interessante notar, porque muitas vezes o ser humano, é claro, ele é muito autocentrado, né? De novo o ego atuando, acha que através dos esforços individuais focados em si mesmo, que representa o avanço e o progresso da alma. Tem uma epístola de Abdu'l-Bahá muito linda, nós encerramos o estudo dos 7 vales com ela, porque tem tudo a ver com o que Bahá'u'lláh fala no Vale da Verdadeira Pobreza, Inexistência Absoluta. Eu fiz uma tradução provisória, compartilhei com alguns amigos, se alguém quiser eu posso mostrar depois. Abdu'l-Bahá explica o que significa inexistência absoluta. E a definição de inexistência absoluta que ele fala é servir os amigos de Deus, para fazer um resumo. A epístola é muito linda, merece ser lida e estudada. Então, em vez de cada um ficar procurando, olha, eu vou, né, através da meditação, isso é muito importante, a oração, a espiritualidade. Por favor, repete, ficou mudo. Oi, Maria Trude, Jorge, por favor, repete, ficou mudo. Obrigada. Eu resumi numa sentença, mas isso não faz jus a essa epístola de Abdu'l-Bahá, ela é curta, né? Mas eu diria que ele conclui dizendo que atingir a inexistência absoluta, esse grau de que
Como exemplo que a gente comentou da mariposa com o fogo, que a mariposa chega a ponto de se tornar una com o fogo, pegar as características, ou esse exemplo que Abdu'l-Bahá deu, que nós lemos hoje, do ferro, quando ele chega até o fogo, ele passa a perder as qualidades de ferro e passa a ter as propriedades do fogo. Abdu'l-Bahá fala que para atingir isso, ou seja, qual é o último objetivo, o objetivo final da nossa vida? Atingir a presença de Bahá'u'lláh, atingir a presença de Deus, né? Que é o mesmo que atingir a presença do manifestante. Se tornar um com ele. Abdu'l-Bahá fala que a melhor maneira de fazer isso é servindo a seus bem-amados. Tá? Esse é o caminho. Sacrificar e servir aos bem-amados. Então, é o caminho do serviço é que leva a essa inexistência. Certo. Então, sobre até essa analogia que você acabou de citar novamente, que a Maria Trude fez essa referência, de que ela é incrivelmente maravilhosa, que as nossas palavras não são suficientes. Do ferro acabar adquirindo as características do fogo, né? Uhum. E temos mais uma pergunta do nosso querido Bartak, pergunta o que significa: através de ti aperfeiçoei minha graça. Uhum. Bom, primeiro, o ser humano, né, Abdu'l-Bahá explica isso, é o mais exaltado de todos os seres existentes. O ser racional, que nós não vamos entrar aqui nisso, mas que sempre existiu, né? O ser humano perfeito sempre existiu, Abdu'l-Bahá fala. Independente da existência de um planeta, de um sistema solar ou do universo, sempre existiu. Não se pode falar num tempo quando não existiu. Mas o ser humano é considerado o ápice da criação. Abdu'l-Bahá fala que muita gente chama o ser humano como microcosmo, mas ele fala, não concordo, deveria ser chamado macrocosmo, porque ele encerra dentro de si, né, como o ser material mais elevado, ele encerra todos os outros reinos da criação material dentro de si. Ele encerra o reino da mineral, vegetal, animal, e ele tem a distinção do espírito humano, da alma racional, né? Tem a mente que faz que ele ser o único ser que se distingue de toda a natureza, né? Ele foi criado dentro da natureza, mas ele se distingue. Ele tem aquela condição espiritual dele que torna ele algo diferenciado, vamos dizer assim. Então, através do ser humano, a humanidade, através do ser humano perfeito especialmente, né, a humanidade se destaca, foi aperfeiçoada toda a criação através do ser humano. Na verdade, ela é objetivo. Abdu'l-Bahá fala que o ser humano é para a criação, assim como o fruto é para a árvore. Uma árvore que não dá fruto não deveria nem existir, né? Jesus falava que deveria ser lançado ao fogo. Também o universo sem o ser humano, a existência não teria sentido. Então, através do ser humano, a criação com o homem perfeito é perfeita. Mas também tem, eu diria, um outro significado. Eu estou dizendo uma compreensão muito particular, claro. E, infelizmente, eu não tenho as explicações de Abdu'l-Bahá e do Guardião sobre isso. Mas um outro significado, Bahá'u'lláh fala no primeiro dia de Rezvan, ele diz que tal é a emanação, as difusões das graças divinas nesse dia, que todas as coisas criadas atingiram a plenitude do seu potencial. Porque cada coisa criada tem um potencial, né? E cada coisa criada manifesta, é como se fosse, nós demos o exemplo do espelho, é como se fosse um espelhinho. Mesmo no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, nomes e atributos divinos são expressos, são refletidos nessas realidades. Agora, o ser humano é o espelho que reflete todos os atributos e nomes divinos. Bem, estamos sem uma pergunta aqui, tem um agradecimento lindo aqui da querida Maria Trude.
Bom, surgiu uma pergunta, um comentário. Querido Jorge, muito grata. Guite, Ana Paula, então, são agradecimentos. Nós é que agradecemos a presença de todos vocês. Ainda temos um pouquinho de tempo. Se alguém, de repente, tiver interesse em abrir o microfone e fazer uma pergunta direta ou então um comentário, podemos aproveitar esses minutos restantes. Geraldo, sim, querido. Jorge, o ser humano é um macrocosmo, é uma criação perfeita, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nós somos tão imperfeitos e que falta tanto para a gente evoluir, mas eu acho que o que é válido nisso não é o ser humano nascer perfeito, mas sim procurar acertar a cada dia, né? Todo dia colecionando atitudes angelicais, né? Então, acho que o que é válido é isso, né? É importante lembrar o seguinte, quando a gente fala em ser humano perfeito, a gente está se referindo ao manifestante de Deus, né? Não quer dizer que nós, seres humanos, somos perfeitos. A perfeição é uma coisa muito relativa. A própria existência e inexistência é uma coisa muito relativa. Abdu'l-Bahá, ele dá um exemplo, ele fala, vamos dizer aqui no reino material, que é o exemplo que nós podemos dar, né? Comparado com a planta, o reino mineral é imperfeito, até inexistente. Comparado com um animal, o reino vegetal também o é. Comparado com o ser humano, é como se fosse inexistente. A perfeição é um atributo da existência. E nós só podemos falar em perfeição, por isso que quando a gente fala homem perfeito, nós estamos falando da revelação divina, através da vontade primaz, que é a condição mais elevada do manifestante de Deus. E o manifestante de Deus, ele existe em todos os mundos de Deus, que são infinitos. Ele é perfeito porque nada do que ele manifesta é feito sem o consentimento, sem a vontade de Deus. Ele não tem vontade própria. O Bahá'u'lláh dá testemunho disso em vários textos. Ele faz exatamente aquilo que é a vontade de Deus. Então, a consciência dele é perfeita e tudo mais. Nós, seres humanos, temos muitas falhas. Nós temos esse ego dominante, muitas vezes, e o que nós temos que fazer, a nossa batalha espiritual, é através dos ensinamentos desse homem perfeito, desses seres perfeitos, procurar nos elevarmos o máximo possível para atingir o nosso melhor potencial que nós podemos aqui na nossa vida. Eu comecei a falar em perfeição também porque eu vi que a Maria Trude comentou que a inexistência absoluta só é atingida pelos manifestantes de Deus. Concordo, Maria Trude, realmente. Tá? A Bahá'u'lláh usa esse termo, e nós temos que entender as coisas de uma maneira bastante relativa. Por exemplo, Bahá'u'lláh fala que, na Epístola de Sabedoria, ele fala que a criação veio a existir do nada absoluto. Ele fala isso em algumas epístolas. Depois ele mesmo explica que do nada absoluto não pode haver existência. Você não pode criar uma existência do nada absoluto. Abdu'l-Bahá usa esse argumento para dizer que a criação sempre existiu. Esse sempre é muito relativo. Quando se usa a palavra tempo, sempre existiu. Desde que surgiu o tempo, sempre existiu. Mas nada pode vir a existir do nada absoluto. Então, quando fala isso, a Maria Trude fez esse comentário, eu concordo plenamente. E lembrando que nós vamos carregar o nosso ego até o último suspiro, e o guardião comenta isso, ele fala, o que nós podemos fazer
é nos esforçarmos para dominarmos ao máximo possível esse ego. Mas ele só vai nos deixar no momento da nossa morte, né? Que ninguém sabe como é. Deus permita que todos aqui fiquemos fortes e perseverantes até o último instante. Eu já pego o embalo aí e responde a pergunta da Cris, querido, que está aqui questionando por que que Deus nos criou e ego também, né? Ou com ego, ou criou o ego. Qual que é, né, a finalidade? Uma pergunta capciosa, né? Falando, já que ele está falando tão bem de tudo, mas... Então, veja bem, Abdu'l-Bahá, ele fala que o mal não existe. Tá? Preste atenção, o mal não existe. Por outro lado, o guardião fala, olha, existe muita maldade nesse mundo. Como é que nós conciliamos essas duas afirmações? A maldade nesse mundo vem do ego humano, em primeiro lugar. E Abdu'l-Bahá fala que o ser humano, com a educação divina, como nós vimos, ele pode se tornar celestial. Aquela coisa de novo, né? Voltar o espelho para as coisas celestiais, para os ensinamentos divinos, para a influência do manifestante de Deus. O ser humano pode se transformando cada vez mais celestial, em constante evolução, constante vir a ser. Abdu'l-Bahá fala que a criação é perfeita e não existe o mal. Não existe o mal, tá? Do ponto de vista que não existe, como muitas religiões anteriores diziam, um ente mal que, de alguma forma, possa competir com Deus, vamos falar assim. Tá? Porque tem gente, por exemplo, tem a noção do diabo, que ele domina o inferno, né? Para nós é uma condição espiritual e tudo mais. Mas se existisse um local onde o diabo, vamos falar assim, o ente mal, dominasse, significa que existiria um local onde Deus não tem influência. Se existe um local onde Deus não tem influência, ele não seria Deus, certo? Porque Deus é aquele que tudo abarca, que tudo penetra, que tudo domina, né? O Todo-Poderoso. Se houvesse um lugar onde ele não pudesse, não tivesse influência, ele deixaria de ser o Todo-Poderoso, deixaria de ser Deus. Então, não existe o mal como uma entidade. Mas a maldade da parte do ser humano, ela é uma realidade. Abdu'l-Bahá fala que o ser humano pode ser celestial, mas o ser humano sem educação pode ser pior que o animal. Isso é uma característica. Quando ele fala que nós temos o eu superior, né? E nós temos o ego, que pode ser, que deve ser dominado, mas quando ele está fora de controle, pode ser pior que um animal. Abdu'l-Bahá dá o exemplo, ele fala, animais matam por um motivo imediato mais necessário. O ser humano mata por... não vamos nem entrar em detalhes, mas é uma coisa maléfica, realmente, né? Então, voltando, qual era a pergunta mesmo? Eu me empolguei aqui. Por que que o ego é criado? Como todas as coisas que foram criadas são boas, desde que olhadas no seu devido lugar. Abdu'l-Bahá dá um exemplo. Ele fala que até a cobra é uma coisa boa. Ela tem o veneno da cobra é uma coisa boa, no seu lugar. Ele serve para proteger a cobra, certo? Agora, se alguém se aventurar a discutir com a cobra, vai ter problemas, porque aquilo é para defender a cobra, não é para defender o ser humano. Então, no seu grau, a cobra é perfeita. Né? Por outro lado, isso se refere a todas as coisas. Ele fala, mas por que então que nós precisamos do ego? Sem o ego, né? Essa é a grande dicotomia que a gente pode ver na criação. Nós somos um ser espiritual, nós adquirimos o espírito de fé, que vai cada vez mais nos distanciando do ego. O espírito de fé deve crescer, ser nutrido, tudo mais, e o ego deve ser abafado, né? Vamos dizer, aquela balança. Né? Sem o ego, o ser humano não progrediria. Então, de novo, ele é necessário. Tá? Eu falo isso porque tem muitas religiões que chegam ao extremo de falar, não, o ego é mal, nós temos que judiar ao máximo, que ficam se automutilando como uma forma de judiar do corpo, porque assim acha que vai ser espiritual e tal.
Bahá'u'lláh diz que não, Abdu'l-Bahá diz que não. Fala, não é por aí. Nós temos que, de maneira consciente, dominar esse ego. Essa é a realidade do ser humano. Ele tem que fazer um esforço, usar o livre-arbítrio. De novo, Abdu'l-Bahá fala que se Deus, Bahá'u'lláh fala, através de uma palavra minha, se eu quisesse, eu faria de todos acreditarem em mim. Abdu'l-Bahá fala isso seria como robôs, como autômatos, que não teriam vontade própria. Que progresso fariam nesse sentido? Certo? Então, esse ego, ele é necessário. No fundo, ele é uma coisa boa, desde que nós saibamos controlá-lo. Né? Ele é necessário. Ele é como, vamos dar um exemplo, agora estamos voltando para Marte e tal, né? É como um foguete que... Vocês lembram que o primeiro estágio de um foguete, ele leva o combustível e tal, ele ajuda o ser humano a sair da atmosfera. Mas depois, se ele quiser continuar progredindo, subindo mais e mais, ele deve largar essa cápsula, ela que caia, se espatife na Terra. Né? Porque o objetivo do ser humano é subir mais, mas num primeiro momento, ele precisa dela para progredir, precisa dela para subir. Então, eu diria que essa é uma sabedoria da existência do ego. De novo, nesse sentido, tudo é perfeito. A criação de Deus é perfeita, diz Abdu'l-Bahá. Se nós soubermos olhar e fazer como Bahá'u'lláh fala, por exemplo, em Joias da Virtude Divina, que nós devemos olhar para cada coisa segundo o seu próprio grau. Excelente analogia essa do foguete. Essa é para a gente guardar. Querida Guite, gostaria de fazer o fechamento, a gente já está chegando nesse momento. Eu queria dizer, amigos, não vamos esquecer que semana que vem vamos ter a segunda parte das Palavras Ocultas com o querido Jorge Guerreiro. E, enquanto isso, a gente pode se aprofundar um pouco mais, né, nessa parte que foi estudado e ainda trazer outras perguntas, outros acréscimos ao conhecimento que nós conseguimos atingir hoje. Então, até semana que vem, e, por favor, convidem mais amigos e, principalmente, os seus contatos. Uma boa noite a todos e muito grata pela presença de todos. Obrigado, Jorge, querido. Obrigado a todos. Ramin, grande abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Até o nosso próximo encontro. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Colaboraram aos organizadores. Obrigado pela oportunidade. Tchau, boa noite. Bom final de semana para todos. Boa noite para todos. Obrigada, Jorge. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Aprendi muito hoje.